pessoas atraíam a presença de Deus no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a presença de Deus era frequentemente mencionada de maneira visível e tangível. O tabernáculo e o templo eram locais específicos onde Deus se manifestava e se encontrava com o povo. A Arca da Aliança, em particular, era um símbolo da presença de Deus. Já no Novo Testamento, o símbolo da presença de Deus é Jesus Cristo. Ele é considerado a encarnação de Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para revelar o Pai. Em João 1,14, a encarnação é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Já em João 14, 16 e 17, o Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo é enviado para habitar nos crentes e ser presença de Deus nos crentes, nos cristãos. Sacrifícios e ofertas. No Antigo Testamento, os sacrifícios e as ofertas eram uma forma de buscar a presença de Deus e de se reconciliar com Deus. Já no Novo Testamento, os sacrifícios e as ofertas são vistos de uma forma diferente em relação ao Antigo Testamento. Em Hebreus 10:10 e em 1 Pedro 3:18, diz que o sacrifício de Jesus na cruz é considerado o sacrifício perfeito e definitivo por nossos pecados. No Novo Testamento, os crentes são chamados a oferecer sacrifícios espirituais, como oferecer orações e louvores a Deus, segundo Hebreus 13:15. Em Hebreus 13:16, a oferecer ajuda e recursos aos necessitados. Já em Romanos 12:1, a oferecer o próprio corpo como sacrifício para servir a Deus. Então, no Novo Testamento, os sacrifícios são mais focados em atitudes e ações de amor e serviço a Deus e ao próximo do que em rituais ou ofertas materiais. Orações e jejum. No Antigo Testamento, a oração e jejum eram práticas comuns para buscar a presença de Deus e clamar pela intervenção dele. Já no Novo Testamento, a oração e o jejum continuam sendo práticas importantíssimas para os crentes. Mateus 6:5-15, Jesus ele ensina aos discípulos a orar e incentivou a oração persistente em Lucas 18:1-8. A oração é uma forma de se comunicar com Deus, buscar a vontade dele e encontrar força e orientação. E o jejum, ele é mencionado como uma prática que pode ser feita em certas circunstâncias. Como um exemplo, lá em Mateus 4:1-2 e em Atos 13:2-3, o jejum ele é para buscar a direção de Deus. Em Mateus 6, do 16 ao 18, o jejum já é para expressar arrependimento e humildade. Em Mateus 17:21 e em 1 Coríntios 7:5, o jejum já é para se dedicar à oração e à busca espiritual. Em Mateus 4:1-2, Jesus ele jejuou antes de enfrentar o diabo. Mas não é dito que o jejum em si expulsou o diabo. Foi a autoridade e o poder de Jesus que permitiram que ele resistisse ao diabo. Em Mateus 10:1 e Marcos 3:15, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios em seu nome. Vamos terminar aqui? Em Mateus 17:21, Jesus menciona que há espécies de demônios que não saía senão pela oração e jejum. Mas o jejum pode ser uma prática útil para buscar a direção de Deus e fortalecer a fé. Mas a expulsão de demônio é mais relacionada à autoridade e ao poder de Jesus do que ao jejum em si. E Jesus disse que o jejum, em Mateus 6:16-18,
deve ser feito de forma humilde e sem ostentação. No Antigo Testamento, a obediência e a fidelidade era uma forma de atrair também a presença de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus e a fidelidade a Ele eram fundamentais para a experiência, para experimentar a presença de Deus, para a experiência com Deus. E já no Novo Testamento, a obediência e a fidelidade são fundamentais para os crentes. Em João 14:15 e em 1 João 2, 3 e 4, Jesus é o mestre e os crentes são chamados a obedecer aos mandamentos, aos ensinamentos. Em 1 Coríntios 4:2 e Apocalipse 2:10, a fidelidade a Deus é demonstrada através da obediência aos seus mandamentos e da confiança na palavra dele. A obediência e a fidelidade são frutos do amor e da gratidão por tudo que Deus fez por nós em Jesus. Em Mateus 22, 37 a 40, Jesus resume a lei em 2 mandamentos: amor a Deus e ao próximo. E em 1 Pedro 1, 15 e 16 e em 1 Tessalonicenses 4, 7, os crentes são chamados a viver em santidade e a se afastar do pecado.